Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área. Bora falar dessa matéria aqui que saiu sobre a Oi, na verdade sobre a Highline, tá? Mas você vai entender porque que impacta a Oi isso daqui. A gente vai também dar uma pincelada sobre aqui essa matéria. Governo prepara minuta de banimento da Huawei. Então vem comigo, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, coloca aí no ponto 5, já se inscreve, deixa o seu like caso você tenha esquecido, tá bom? Me segue no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial. E você também pode entrar no grupo do Telegram e ser membro do canal, que você ganha alguns benefícios e prestigia o canal no botão azul aí embaixo, tá bom? Lembre-se, os cursos aí até o final do dia amanhã, tá bom? No dia 30 do 11, com 10% de desconto com o cupom Peter10 aí na sua tela, tá bom? A Highline tem interesse em outros ativos além das torres, afirma o diretor Luiz Minoro. Executivo de estratégia e novos negócios aponta que a empresa quer ser provedor de infraestrutura digital compartilhada no Brasil para todas as grandes operadoras e também pequenos provedores. Lembrando que a gente vai fazer uma análise aqui da nossa querida OIBR3 também, né, entre as matérias aqui, então fiquem aí no vídeo, tá bom? O compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações reduz custos do setor e permite às operadoras concentrar foco na melhoria dos serviços ofertados aos consumidores. Basicamente, é o que o marketplace aí de uma Magazine Luiza, de um Mercado Livre faz, tá bom? Vai virar mais ou menos um varejo, a rede neutra, e aí os pequenos, entre aspas, é lógico, vão poder usar esse varejo de rede neutra e se focar aí, como eles falaram, na melhoria dos serviços e ofertas para os consumidores. Então é um marketplace de fibra ótica. E é nesse modelo de rede neutra que a empresa Highline Brasil, do fundo americano Digital Colony, optou por ingressar no país de olho no início de 5G. Após fechar semana passada lá a aquisição da Phoenix Tower, que a gente já sabe, e a UPI Torres aí da Oi. Esse cenário foi traçado pelo diretor de estratégia e novos negócios da Highline Brasil, o Shibata, aqui Luiz Minoro Shibata, em entrevista ao Telesíntese. Minoro, como é mais conhecido, não tem dúvidas de que a empresa fez um bom negócio ao adquirir a UPI, mesmo que a transação de 1,067 bilhão venha a ser fechada com uma corporação submetida desde junho de 2016 a um processo de recuperação judicial, tá bom? Que a galera adora bater aí em empresas de recuperação judicial, sendo que cada caso é um caso e precisa ser analisado no detalhe, tá bom? E o executivo avisa que essa aquisição não será a última, não é segredo que estamos interessados em outros ativos além de torres, afirma ele. E aí no caso ele está falando da Infraco e ele já vai explicar aqui porque eles querem ser um provedor de infraestrutura digital compartilhada no Brasil e eles estão perseguindo a ideia, tá bom? Ao defender a opção de investimentos na linha de atender todas as grandes operadoras e também pequenos provedores regionais, os Internet Service Providers, tá? ISP. E aí é muito legal que os pequenos também vão poder usar essa rede neutra e isso gera competitividade. O tema central da nossa estratégia é a democratização dos serviços digitais no país, afirmou ele. Muito legal a ideia. Rejeitou a ideia de que a ausência de outros competidores no leilão das torres da Oi indique ter concluído uma transação arriscada. E aqui, galera, ele vai explicar alguns detalhes, algumas minuciosidades sobre leilões e é bem legal, olha lá. Ó. Isso porque antes do leilão de quinta-feira, houve uma fase privada em que a proposta da Highline foi a melhor entre outros interessados e assim ganhou o status de Stalking Horse, como a gente já sabe, que dá o direito ali de cobrir outras eventuais ofertas. Por isso, o executivo prevê que o trio Claro, TIM e Vivo deve levar o leilão da Oi Imóvel no dia 14 de dezembro por ter alcançado o mesmo status na fase privada. Ele vislumbra mais negócios com a chegada da tecnologia, inclusive no interior do país, com o alcance do sinal de 5G. Será mais curto, né? Como ele fala que o sinal vai ser mais curto, as operadoras vão precisar de uma quantidade de pontos de presença muito maior do que temos atualmente. Isso está acontecendo nos lugares onde o 5G está sendo usado em faixas médias e altas. E aí a gente tem uma entrevista que eu vou trazer aqui para vocês, por isso que o vídeo vai ficar longo, então vem comigo, tá? Como o senhor avalia o resultado da compra das torres da Oi? Está sendo uma semana emblemática, começar pela celebração de 8 anos da Highline desde 2012. Ao mesmo tempo, foi a aquisição da Phoenix Tower que dá mais robustez ao portfólio e coroa a semana com a vitória no leilão da aquisição da UPI Torres da Oi. Foi uma semana importante para a história da Highline. Existia desde a aquisição da Digital Colony em dezembro do ano passado, 2019, que é uma virada na Highline, um questionamento sobre como seria o futuro da empresa. Nessa semana, a Digital Colony, através da Highline, assume um compromisso com vários bilhões de reais e mostra que não era especulação, existe um objetivo de longo prazo, tá? Eles perguntam se o pagamento é à vista, ele fala que tem alguns trâmites ainda de formalização, mas vai ser à vista como prevê o certame, tá? A Pátria Investimentos entrou no leilão também, entregou uma carta de interesse, mas não fez a proposta
como foi isso. E aqui é bem legal. É difícil comentar, nós, os executivos, não participamos da audiência. Adotamos como estratégia que nossos representantes legais, com todos os poderes para isso, é que participaram do leilão. Tá bom? Então, como vocês veem, eles preparam pessoas aqui, que no caso são advogados, ele vai falar, para participar do leilão, porque é algo mais jurídico. A gente adotou essa medida porque o advogado é mais preparado para a ocasião. Nós já apresentamos a nossa oferta, pensando em fazer a melhor que podíamos. E há um investimento para a revitalização. Para nós, a forma como avaliamos os ativos inclui o valor de aquisição e, com ela, o investimento mínimo a ser feito para que as torres continuem operando e consigamos buscar novos clientes. Qual seria o aporte inicial para deixar tudo 100%? E ele fala, um aporte de 10 a 20% das torres do portfólio que necessitaria de alguma estrutura de reforço. No caso da Fênix, o que vislumbramos foi crescimento inorgânico. A Highline quer crescer através de aquisições, existem duas formas. Aqui ele explica, galera, que inorgânico são as aquisições e orgânico é a partir de encomendas de novas torres, então como se fosse a criação de novas torres. A estratégia é crescer das duas formas. A aquisição da Fênix nos traz fatores importantes: diversificação no país por ter ativos no Brasil inteiro e uma boa diversificação de clientes, que também foi um fator decisivo. Aí o Telesíntese pergunta, em relação à Fênix, se a compra da Oi custou mais caro por torre porque o ativo da Oi era importante. E ele diz que não fará comparação porque são ativos diferentes. Quando a gente adquire a Oi, é somente as torres e o direito de explorar. Esse lote de torres é mais antigo, então precisam de investimento de revitalização. No caso da Fênix, não precisa de tanta revitalização e não dá para fazer um cálculo com base no portfólio, porque é uma aquisição da empresa, são coisas diferentes. O fato de ter havido um só concorrente pode dar a entender que é um negócio arriscado? O que o senhor poderia dizer ao mercado, o que levou a empresa a participar de um leilão? E aí, aqui, galera, é bem legal, porque ele explica o porquê que só teve interessado nos leilões, que você esperaria vários, tá? E ele fala, existe uma diferença dos leilões tradicionais para o da Oi. A Oi é de uma empresa em recuperação judicial e se dá em duas fases. Houve uma fase anterior, que foi a escolha do que eles chamam de Stalking Horse, que é a fase privada. No leilão, qualquer empresa poderia dar um lance e nós tínhamos o direito de cobrir ou igualar. Por que nós adquirimos esse direito? Porque houve uma fase anterior privada, anterior totalmente alinhado ao conselho de administração da Oi, que foi uma fase onde eles garantiram a venda por algum preço. Essa fase privada, houve possivelmente outras empresas interessadas, mas o processo previa dar o Stalking Horse para aquele que fizesse a melhor proposta na fase privada. E quem ganha o status tem um compromisso de honrar pela proposta na fase pública. Não tem alternativa de não participar do leilão, virou proposta vinculante, como a gente já viu aqui há muito tempo. Na fase pública, quando se já elegeu o Stalking Horse, é difícil alguém aparecer porque quem realmente estava comprometido estava na fase 1. Por isso se causou surpresa de ter uma outra proposta ontem, tá? Então assim, a expectativa era que tivesse só uma mesmo, tá? E não é um susto. Como é público e sabido, no preço do Stalking Horse, as empresas se habilitam e mandam um envelope somente caso façam uma proposta melhor do que já é publicamente sabido. Quantos outros competidores participaram dessa primeira etapa? Como é um processo privado, a gente sabe que outras empresas se interessavam para ver do que se tratava. Para ter acesso à documentação, se assina um acordo de confidencialidade. Na fase privada, normalmente tem outros competidores, mas depende do desejo e estratégia de fazer uma proposta. Foi um trabalho de vários finais de semana para entender se os ativos faziam sentido. Estratégia rede neutra é uma alternativa. E a empresa vai entrar no leilão de 5G? E aí o Minoro responde, nossa estratégia é ser um ONR, Operador Neutro de Rede. Vamos perseguir o compromisso de ser um provedor de infraestrutura digital compartilhada no Brasil, e aqui a gente também coloca a Infracom. Quando a gente olha para o que estamos fazendo, de crescimento orgânico e inorgânico, olhamos para os ativos que acreditamos servir para mais de uma operadora. Tudo que olhamos no mercado ou construímos, visamos investir, implantar e construir. Se as operadoras têm interesse, vamos lá e construímos, já com o interesse de possivelmente compartilhar a estrutura com outras operadoras. Então você pode ver que é uma varejista mesmo. E galera, tudo isso que ele falou aqui serve para fibra ótica, mas eles também têm a vontade de criar uma rede neutra móvel também, tá? Eu trouxe isso em algum outro vídeo, ou se eu não trouxe eu li, esqueci de trazer, mas eles têm também interesse de criar uma rede neutra móvel, tá? Por isso chamamos de rede neutra. Como fundo de infraestrutura, o nosso mandato limita que sejamos operadores de varejo, olha lá. Não somos um operador que visa o cliente final. A nossa função é ter clientes que tenham como clientes os clientes finais, que são os consumidores, tá? O compartilhamento reduz custos para as operadoras, e aí a gente já sabe, não só custos, como permite que as operadoras coloquem um foco na melhoria de serviços oferecidos.
Antes do diferencial era a cobertura, hoje é a oferta de serviços. Se a gente tem uma rede neutra que cobre o Brasil inteiro, o diferencial não será a cobertura. Até porque isso é bem arcaico e o Brasil estava bem atrasado em relação a isso. Em relação ao 5G, muda o foco do negócio? Não. Os 5G são faixas mais altas e vai demandar um adensamento de rede maior, porque o alcance das antenas vai ser mais curto em relação às faixas mais baixas que temos atualmente. Como o alcance do sinal será mais curto, as operadoras vão precisar de uma quantidade de pontos de presença muito maior que temos atualmente. Isso está acontecendo nos lugares onde o 5G está sendo usado em faixas médias e altas. Esse é um dos grandes benefícios de ter a Digital Colony como nosso acionista, porque é um fundo 100% dedicado à infraestrutura digital. O fundo tem operações de telecomunicações em vários lugares do mundo, são mais de 350 mil torres. Então, galera, muito difícil a Highline não levar em fracô se você tem um fundo do Digital Colony ali atrás dela, que é 100% dedicado à infraestrutura digital. E eles têm o plano de ser a rede neutra do Brasil. As torres para o 5G serão menores? Não só as torres menores, mas o que a gente chama de small cells. Hoje, nos grandes centros urbanos, já se tem dificuldade de colocar torres. E para isso tem uma segunda onda que estamos olhando, não segunda onda de pandemia, tá, galera? Que é a capilaridade de fibras para chegar nessas células que terão um adensamento maior. Não é segredo que estamos olhando para outros ativos além de torres. Então, novamente, infracô, tá? E vai saber quais outros ativos eles estão olhando também. Essa ação no STF contra a gratuidade do direito de passagem, ela freia investimentos para o ano que vem? Estamos acompanhando de perto. Nossa ideia é operar dentro do que a lei permitir, mas nós temos um compromisso de longo prazo. Temos que ficar atentos, mas não tem freado o plano que já está em curso. Afinal, estamos executando um plano já criado. Quais serão os investimentos para 2021? E aí eles falam que eles não cravam um número, mas é importante lembrar, galera, que após a entrada da Digital Colony, já foram feitas várias aquisições. Essa da Fênix é a quinta do ano, as outras foram menores. Não estamos preocupados se a aquisição é grande ou pequena, olhamos o centro de nossa estratégia. A pandemia não afeta esse impulso por abocanhar o mercado? A pandemia acelerou o mercado, diz Minoro. Ninguém torce pela pandemia, é totalmente infundado. Mas uma das coisas que aconteceu foi a utilização massiva da conectividade. A dificuldade de se locomover fez com que houvesse um reconhecimento, uma necessidade por mais conectividade de melhor qualidade. O tráfego das redes das operadoras subiu muito e, nesse sentido, elas tiveram que se preocupar em reforçar a estrutura e tivemos isso como uma oportunidade. Eles perguntam se eles vão participar do ativo da Oi Imóvel e ele responde, olha lá, não. Da mesma forma que a UPI Data Center e a UPI Torres, existe uma condição para que as empresas que tivessem interesse em participar do leilão da UPI Imóvel também tinham que se habilitar e protocolar interesse passados dias do edital. Esse prazo já terminou. Nosso compromisso, quando fizemos nosso lance, era adquirir uma grande base de infraestrutura no Brasil e a parte de clientes nós iremos olhar para parceiros que quisessem operar essa base de clientes. As 13 operadoras fizeram uma proposta e ganharam o status de Stalking Horse e entendemos que é importante para elas também. Não é nosso objetivo competir com aqueles que já são nossos clientes. Não faz sentido participar do leilão, tá bom? Terão outras aquisições em 2021? Eles dizem que sim, tá bom? Mas continuamos com a estratégia de crescimento inorgânico, ou seja, as aquisições. As aquisições passam pelo CAD? Sim, ele responde, tá? E para acabar, para a gente ir para outra matéria e depois fazer uma análise gráfica, o Brasil é um país que dá para apostar? Ele fala, é um país muito grande e tem carência de conectividade, como a gente já sabe. Aqui tem um tema central da nossa estratégia, que é a democratização de serviços digitais no país. Nas grandes metrópoles, onde se tem uma certa abundância de conectividade, as pessoas usam seus celulares e aplicativos para ter entretenimento, saúde e serviço público, entre outras coisas. E é isso. E isso é importante que aconteça no Brasil inteiro, mas a gente sabe que a qualidade da conectividade em vários lugares, fora do grande eixo metropolitano, não é a mesma experiência. Isso acontece porque cada operadora foi construindo buscando infraestrutura própria nesses lugares. Acreditamos que como empresa que tem por objetivo principal criar uma infraestrutura neutra, né, que ele fala aqui, pode gerar uma nova modalidade de negócio que seja muito positivo para o setor, tá bom? Então, depois dessa linda entrevista aqui que mostra muito interesse aqui pela Infraco e finalmente aí dá uma certeza de um executivo da Highline que eles não vão participar aí do leilão da rede móvel da Oi, tá bom? Então já pode esquecer. A gente tem aqui que o governo prepara a minuta de banimento da Huawei e operadoras se chocam com o custo da irracionalidade.
uma minuta de decreto em elaboração com base na norma 4 do Gabinete de Segurança Institucional para o banimento da fabricante chinesa alertou os operadores de celular que estimam que o impacto será de bilhões e que a 5G no país, mesmo que o leilão ocorra, será seriamente afetada. Essa matéria aqui, galera, é bem parecida com essa daqui da Teletime e você vou deixar as duas na descrição e deem uma lida, tá? Porque é importante vocês estarem de olho aí, tá bom? Nessas notícias de 5G, se vocês tiverem telecomunicações aí na sua carteira, tá? Então, as operadoras nesse processo de discussão sobre a manutenção da Huawei no mercado brasileiro, provocado muito mais por questões ideológicas do que técnicas, estavam bem mais contidas sobre o tema, pois confiavam que o debate público poderia abordar todos os ângulos desse problema, que no final iria amenizar qualquer ação mais restritiva. Esse posicionamento começou a mudar recentemente, com o convite da embaixada norte-americana ao apoio da Clean Network, quando as operadoras declinaram do convite, tá bom? Então fiquem de olho aí, galera, porque esse banimento da Huawei, eu não vou ler essa matéria inteira, porque eu já li a outra e ficou longo o vídeo, tá bom? Mas deem uma lida, porque o banimento da Huawei vai ser custoso, tá bom? No mínimo, sem a Huawei, todos os equipamentos da 4,5G já instalados terão que ser trocados. A empresa que estima custos de mais de 200 bilhões de dólares para repor toda a tecnologia Huawei nas redes brasileiras, ou seja, hoje mais de 1 trilhão. Valor que pode estar superestimado na avaliação de outros especialistas do setor. Não importa, mesmo que seja menor, ainda é um valor alto, tá bom? Então você que assistiu até aqui, hora da análise gráfica de Oi BR3, tá bom? O que esperar para Oi? Eu falei um pouquinho na abertura semanal, mas vamos falar um pouquinho aqui também de Oi BR4. O que esperar essa semana, tá? Eu torço, galera, para um repique aqui no 98 até a região do 95, mas acho que bate no 98 e para depois continuar subindo, mirando aqui o 2,25. Essa semana, talvez? Talvez sim, talvez não. Vamos ver se os grandes sabem alguma coisa sobre a rede móvel e aí já precifica o leilão. Isso se já não precificou aqui, mas eu acho que não. Eu atribuo aqui essa subida legal da Oi mais para a lei de falências, tá bom? Inclusive, tem canais aí copiando as informações aqui do canal. Então fique de olho onde você busca informações, tá bom? Então olha lá, eu esperaria um repique ali na região do 98, mas eu não me surpreenderia se a Oi entrasse uma euforia e um volume muito forte e já rompesse aqui a região do 2,11 com convicção, né? Rompesse, fizesse um repique e continuasse fechando aqui acima, quem sabe ali nos 2,20, 2,25, tá? Mas aí resultaria numa alta bem interessante, tá bom? Mas lembre-se, galera, a gente tá bem esticado, tudo que estica tem que descansar ou corrigir. Então seria também interessante, além do repique no 98, caso ele não venha acontecer, a gente tem um preço bem lateral e com baixo volume entre o 2,5 e 2,9, até o leilão da rede móvel, onde ele pode dar uma disparada aí para os 2,25 e até o 2,36, que seria a próxima resistência que já está marcada há meses aí. A gente já tem todo o estudo gráfico, se você perdeu, procure aí no meu canal próximos alvos ou alvos aí de OIBR3, graficamente falando, não é recomendação, que tá tudo aí. Também tem a playlist Nova Oi em Foco, que você pode procurar lá, tá? Tem um monte de vídeo, toda a historinha da Oi. Já o IBR4, você vê que ela deu uma esticada bem mais agressiva do que a IBR3 graficamente falando, e aí parou aqui no 293 finalmente. Muita gente saiu do barco ali na região dos R$2, tá bom? E aí ela subiu bastante aí no final de outubro para frente, bem diferente do IBR3, tá? Apesar que o IBR3 deu uma subida bem legal também, porque teve o chacoalhão do CPF. Então o IBR4 fazendo repique aqui no 293, tendência de alta clara, tá bom? Mas ele ainda pode fazer um repique aqui na região desse último gapzinho que ele deixou, que acabou firmando uma região de defesa ali, um topo, que é do 285, então ele pode chacoalhar até lá, até um pouquinho mais abaixo, eu diria, até ali no 279, então de olho nesse chacoalhão, e também de olho aí numa volatilidade um pouquinho mais forte, tá? Amanhã a gente vai dar uma olhada nos aluguéis da sexta, no vídeo de bom dia, mas o IBR4 aqui tem menos volume, mais fácil de ser manipulado, e ela pode fazer um repique muito forte ali, um spike para o 4,8, e a gente tem todos esses pontos marcados aqui em OIBR4. Então de olho aí nas irmãs, OIBR4, OIBR3, OIBRC também, que eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Mas elas podem dar aí muitas surpresas essa semana. Eu torço para que faça uma correção ou que fique lateral com baixo volume. Porque daí na semana do dia 14, que vai ser o leilão da rede móvel, que vai ser daqui a um pouquinho mais de 2 semanas. A gente vai ter uma volatilidade interessante aí na sexta, antes desse leilão. E no próprio dia do leilão do dia 14, que é uma segunda, tá bom? Então, de olho nas nossas Ois, essa é a análise pra gente.
Pode ser que ele bata no 2,11 amanhã também de novo e fique aí oscilando bem forte aqui entre 2,11, R$ 2,00, 2,11, R$ 2,00, se ele escolher sair dessa zona de acumulação aqui do 2,9 até o 2,4, tá? Então de olho em Oi, foca no longo prazo para você não se machucar e entenda que tudo que sobe desce e a gente tem uma baita de uma LTA que ainda pode ser tocada, tá? Então, além desse 1,98 e 1,95 que eu falei, de olho nessa LTA, tá? Não se surpreenda se ele vier tocar essa LTA aqui nos próximos dias. Não estou falando amanhã, tá, galera? Nos próximos dias. Amanhã eu não espero grandes coisas aqui de OIBR3 e OIBR4, tá bom? Ainda mais com essas notícias de 5G e banimento da Huawei. Fique de olho nas ações de telecom, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo ficou bem longo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue no Instagram, Moradeiro Oficial. Entra no Telegram que tá bombando. Seja membro do canal, botão azul aí embaixo. E tudo que eu mostrei você pode encontrar na descrição, junto com os links dos cursos que acabam aí pro cupom Peter10, 10% de desconto até o final do dia de amanhã. Tudo aí na descrição, os links também. Beleza? Então boa noite, Peter vai ficando por aqui e até o vídeo de bom dia amanhã de manhã.